Só para a gente fechar, rapidão, vou falar um pouco de diagnóstico, mais uns 20 minutos, beleza? Então, para que diagnóstico? Quais são as bases do diagnóstico? Então, eu tenho 4 bases que são primordiais, que é interrogação, perguntar, fazer perguntas para essa pessoa, inspecionar, olhar, observar, palpar, fazer palpação, tatear, e auscultar e olfatar, ouvir e cheirar, porque pode ter características. Então, no interrogatório, para que eu vou fazer o interrogatório? Para saber o que está acontecendo. Fulano, para que você veio aqui? O que você está sentindo? O que está acontecendo com você? Desde quando isso está acontecendo? Quais as características? É mais à tarde, é mais de manhã, é mais quando se mexe, é mais quando fica parado, quando aperta é melhor. Ou seja, eu preciso perguntar, eu preciso ir atrás, investigar, saber o que influencia. Quando esfria, está pior. Quando anoitece, está pior. Eu preciso perguntar. E aí, além, eu vou buscar, eu vou pesquisar sobre o que pode estar relacionado. A pessoa não sabe que uma má digestão pode ter relação com um problema de defecação, com um problema de edema, com um problema de falta de paladar, com um problema de fraqueza muscular, com um problema de insônia, com um problema de... Só que eu, como conheço a fisiologia do baço, sei que um problema estomacal, um problema intestinal, um problema de circulação pode ter muito mais coisa envolvida. Então eu vou questionar. Para isso serve o meu interrogatório. E para saber, né, a gente tem as perguntas básicas ali. Frio e calor, se tem febre, se tem transpiração, como é o sono, como é a digestão, como é... Tudo tem um porquê. Para quê? Para a gente poder direcionar o nosso tratamento. Tá? Então eu devo questionar, eu tenho que perguntar para essa pessoa. Inspeção, para que eu vou inspecionar? Já falei, o diagnóstico começa a hora que eu vejo o meu paciente. Ele chega entrando no meu consultório, eu já começo a fazer o meu diagnóstico. Eu vou observar características de movimento, de como se posta, como essa pessoa tem de postura, como ela age, como ela se comporta, como é a face, como estão os olhos, como está a pele da face, dos trajetos, tá? Alterações de circulação, um pé está mais roxo que o outro, tá? Se tem edema, se tem ferida. A pessoa chega, por exemplo, na clínica, às vezes, aqui assim tá tudo avermelhado. E a pessoa não fala nada. Então toda a região aqui de braço, antebraço, tá tudo avermelhado aqui por fora. E ela fala, não, tô dormindo mal, tô um pouco depressivo. Ah, e essas manchas aí? Ah, começou a dar uma alergia faz uns dias. Olha só. Ele não falou, mas eu vi. E eu vou perguntar, então eu tenho que observar, eu tenho que inspecionar esse cara, essa pessoa. Tá? Palpar. O que eu vou palpar? Eu vou palpar tudo. Eu não vou palpar ali as partes, né, gente? Eu vou ter um zelo ali, eu vou ter um cuidado, mas eu preciso palpar trajetos, eu preciso palpar a pele, a musculatura, a articulação, o edema, os canais, os pontos mu, os pontos fonte, os pontos rã, os pontos Deixu, os pontos locais de dor, como é que é esse lugar que está dolorido, se ele tem cor, se não tem cor, se a temperatura de uma região está diferente da outra, uma perna está mais fria, a outra está mais quente, o pé está mais gelado em relação à cabeça, a barriga está mais gelada em relação ao tronco. Eu tenho que perguntar, eu tenho que tatear, eu tenho que parpar, gente. Tá? E a gente tem que perder um pouco, avisa a pessoa, dá licença, eu posso tatear, eu preciso tatear aqui algumas coisas para fazer parte do meu diagnóstico. Ah, não toque em mim, beleza. Eu vou respeitar essa pessoa, mas ela sabe que eu estou perdendo um tanto de diagnóstico, ok? E aí, a ausculta e olfação é mais raro, porém, às vezes, gente, acontece de ter odores característicos.
A pessoa chega e não é o dor de falta de banho, não. Tá? Não é isso que eu estou falando. Tem a falta de higiene? Tem. Porém, tem coisas que vão além. A pessoa chega com um cheiro mais adocicado. Pode ser perfume? Pode, mas pode não ser. Você vai lá tatear e mexer numa parte que está mais alérgica, você tem um cheiro um pouco mais azedo, um pouco mais pútrido, um pouco mais queimado, um pouco mais ardido. Opa, peraí, eu já tenho mais alguma coisa aqui. Tá? Parte de abdômen está inchado, qual é o tipo de som que emite dali? É um som mais oco? É um som abafado? Isso me dá características. Se é um som oco, provavelmente eu não tenho massa, eu tenho ar. Se é um som abafado, eu tenho massa ali dentro. Tá? Então, isso vai me indicar características. Eu preciso fazer isso. Ok? E aí, sobre palpação, uma coisa que me pediram lá, e aí é importante a gente falar sobre pontos de diagnóstico, que são principalmente, gente, os pontos Mu e os pontos Beichu. Muito utilizados os pontos Mu, né? São pontos de alarme, são pontos que falam sobre a característica do órgão, ele acumula o Ti do órgão, ele reflete a condição do órgão. Tá? Então, ó, por refletir a condição do órgão, a gente usa ele para diagnóstico. Porém, não só, eu posso utilizar ele para tratamento também. Existe uma técnica de tratamento que une os pontos Mu com os pontos Shu, Beichu. Eu tenho tanto Mu com Shu do corpo, quanto Shu do corpo com Beichu, que é o Shu, e aí eu tenho Mu e Beichu. Eu vou tratar anterior com exterior. Tá? Eu tenho diversos tipos de tratamento. Tá? E aí eu tenho também os pontos Beichu, que estão nas costas, que ele também é utilizado para diagnóstico, mas mais para tratamento. Então, Beichu usa mais para tratamento, menos para diagnóstico. O Mu usa mais para diagnóstico, menos para tratamento. Porém, ambos servem tanto para um quanto para outro. Por quê? Porque eles têm uma relação grande com o órgão. Ok? E aí, só para a gente lembrar aqui os pontos Mu. Então, P1, né? Primeiro ponto do trajeto de pulmão. Vocês ainda acho que vão ter, né, trajetos. Então, não se preocupem com localização desses pontos por enquanto. A gente vai ter VC17, né, REM17, REMAR 17, que é pericárdio. Então, eu tenho pulmão, pericárdio, coração no VC14, fígado no fígado 14, vesícula em VB24. Desço um pouco mais, VC12 vou ter relação de estômago, fígado 13, relação de baço, VB25, relação de rim, estômago 25 para intestino grosso, VC5, VC4 e VC3, e aí vou ter TA, intestino delgado, e bexiga na sequência. Tá? E aí uma coisa, baço, que está aqui no fígado 13, tem autores que falam que também pode ser diagnosticado no baço 15. Ok? Então, esses são os pontos Mu para diagnóstico. E aí vou ter os pontos Beichu, que vocês também vão ver, que é bexiga 13, que vai estar logo abaixo do processo espinhoso de T3, que tem relação com o pulmão. Bexiga 14, abaixo de T4, que tem relação com o pericárdio. Bexiga 15, relação com o coração. E aí vou lá para bexiga 18, abaixo de T9, fígado. Bexiga 19, vesícula. Bexiga 20, baço. Bexiga 21, estômago. E todos esses abaixo do processo espinhoso das vértebras, tá? E aí a gente vai, VB, o bexiga 22 para triplo aquecedor, bexiga 23, rim,
bexiga 25, intestino grosso. E aí a gente sai das vértebras, abaixo do processo espinhoso de cada uma das vértebras, e vai para os forames sacrais. Bexiga 27 com intestino delgado, primeiro forame sacral, na linha do primeiro forame sacral, bexiga 28 para a bexiga no segundo forame sacral. Ok? Esses são os pontos Mu e os pontos Beixu